Imagine-se diante de um mistério celestial, um confronto entre o arcanjo Miguel e Satanás. No centro da batalha, o corpo de Moisés. Você já se perguntou por que esse evento, descrito brevemente em Judas 1:9, é tão significativo? Por que Miguel enfrentou Satanás e o que isso tem a ver com a maneira como enfrentamos nossas próprias batalhas espirituais? Este confronto não é apenas uma curiosidade bíblica. Ele revela verdades profundas sobre a autoridade espiritual e como lidar com os desafios mais sombrios que enfrentamos. A cena descrita em Judas 1:9 é tão breve quanto fascinante. Moisés, o grande líder de Israel, havia morrido após conduzir o povo até a fronteira da Terra Prometida. Deus, em um gesto único, tomou para si a responsabilidade de enterrá-lo em um local secreto. Mas logo após sua morte, Satanás apareceu, exigindo o corpo de Moisés. Para enfrentar essa afronta, Deus enviou Miguel, um dos principais guerreiros celestiais. No entanto, em vez de usar força ou armas, Miguel disse apenas: "O Senhor te repreenda." Porque essa declaração simples foi suficiente para derrotar Satanás? E por que o corpo de Moisés era tão importante a ponto de atrair tal atenção no reino espiritual? Para responder a essas perguntas, precisamos entender o contexto espiritual e histórico desse evento. Moisés não era apenas um líder comum, ele era a figura central na história de Israel. Ele guiou o povo para fora da escravidão no Egito, intercedeu diretamente junto a Deus no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Além disso, Moisés foi descrito como alguém que falava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Êxodo 33:11. Sua vida era um reflexo da presença divina na terra. Por isso, o corpo de Moisés tinha um significado simbólico. Para Satanás, ele poderia ser usado como uma arma espiritual para desviar o povo de Deus. Imagine se o corpo de Moisés tivesse sido encontrado e transformado em um objeto de adoração. Os israelitas, que já haviam criado um bezerro de ouro em sua ausência, poderiam facilmente cair em idolatria mais uma vez, desviando-se da verdadeira fé em Deus. Satanás sabia disso e queria usar essa oportunidade para enfraquecer o povo de Deus. Miguel, por outro lado, compreendia o perigo. Ele sabia que a autoridade de Deus era a única arma necessária para lidar com Satanás. Quando declarou: "O Senhor te repreenda", Miguel estava reconhecendo que o poder não vinha dele, mas de Deus. Essa declaração é um lembrete poderoso de que a verdadeira autoridade espiritual não depende de força ou habilidade humana, mas da nossa conexão com Deus. Esse evento traz lições valiosas para nossas próprias batalhas espirituais. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem além de nossa capacidade de resolver. Pode ser uma luta interna contra o medo ou a dúvida, ou uma situação externa que parece insuperável. Em momentos como esses, é tentador confiar em nossa própria força ou sabedoria. Mas a história de Miguel nos ensina que a vitória não vem de nós mesmos, mas do poder de Deus. Pense em suas próprias batalhas. Quais áreas da sua vida parecem ser um campo de guerra? Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil no trabalho, em um relacionamento ou em sua saúde. Esses momentos podem ser avassaladores, mas a chave para superá-los está em reconhecer que você não está sozinho. Assim como Miguel, você tem acesso à autoridade de Deus. Quando você fala em fé, invocando o nome de Deus e sua palavra, está liberando um poder que vai além de qualquer força humana. A declaração de Miguel também nos ensina sobre humildade. Ele, um dos seres mais poderosos do céu, não confiou em sua própria força para derrotar Satanás. Em vez disso, ele reconheceu que a autoridade pertence a Deus. Esse exemplo é um lembrete de que a humildade é essencial em nossas batalhas espirituais. Quando somos humildes, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós e através de nós.
Agora você pode estar se perguntando, como essa história se aplica diretamente à minha vida? A resposta está em entender o que significa viver sob a autoridade de Deus. Quando enfrentamos desafios, não precisamos lutar sozinhos. Temos acesso a um poder maior que nos capacita a superar qualquer obstáculo. A declaração de Miguel, o Senhor te repreenda, é um convite para confiar em Deus em todas as circunstâncias. Imagine-se enfrentando uma situação difícil. Em vez de ceder ao desespero ou tentar resolver tudo sozinho, você pode fazer o que Miguel fez: entregar a batalha a Deus. Isso não significa que você ficará passivo. Pelo contrário, significa que você está reconhecendo que a verdadeira vitória vem de Deus e não de sua própria força. A história do confronto entre Miguel e Satanás também nos lembra da importância de permanecer alerta. Satanás é descrito na Bíblia como um acusador, sempre procurando maneiras de desviar os filhos de Deus. No caso de Moisés, ele tentou usar algo bom, o legado de um líder fiel, como uma armadilha. Da mesma forma, ele pode tentar distorcer as bênçãos em nossa vida, transformando-as em ídolos ou distrações. Estar ciente dessas táticas é essencial para permanecer firme na fé. Essa batalha pelo corpo de Moisés nos mostra que as batalhas espirituais não são apenas sobre forças visíveis. Elas acontecem em um nível muito mais profundo, onde a autoridade de Deus é a arma mais poderosa. Quando você entende isso, começa a ver seus desafios de uma nova perspectiva. Você percebe que não está lutando sozinho e que a vitória já foi conquistada por meio de Jesus Cristo. Agora que entendemos o contexto e a importância do confronto entre Miguel e Satanás, precisamos mergulhar mais fundo no significado espiritual dessa batalha. Porque o corpo de Moisés, um simples corpo mortal, poderia desencadear uma disputa tão intensa no reino celestial? E o que essa batalha revela sobre o plano de Deus para proteger o que é sagrado? Moisés não era apenas um líder extraordinário. Ele representava um ponto de conexão entre Deus e o povo de Israel. Desde os 10 mandamentos até os milagres no deserto, Moisés era um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade às promessas. O corpo de Moisés, portanto, não era apenas um corpo. Ele era um símbolo tão poderoso que nas mãos erradas poderia ser usado para distorcer a fé do povo de Israel. Satanás sabia disso. Ele sabia que os israelitas, propensos à idolatria, poderiam facilmente transformar o corpo de Moisés em um objeto de veneração. Imagine o impacto que isso teria na fé do povo. Em vez de adorar a Deus, eles poderiam se voltar para o corpo de Moisés como uma espécie de talismã ou relíquia sagrada. Isso teria sido devastador para o relacionamento de Israel com Deus. Por isso, Satanás estava tão determinado a reivindicar o corpo. Essa tentativa de Satanás revela algo profundo sobre suas táticas. Ele raramente ataca de maneira óbvia. Em vez disso, ele tenta corromper o que é bom, transformando bênçãos em maldições. Essa estratégia sutil é uma das razões pelas quais precisamos estar constantemente vigilantes em nossas vidas espirituais. Muitas vezes, o inimigo tenta usar nossos próprios dons e realizações contra nós. Ele tenta nos convencer de que somos os autores de nosso sucesso, desviando nosso foco de Deus. No entanto, Deus nunca é pego de surpresa. Ele enviou Miguel para proteger o corpo de Moisés e, mais importante, para proteger o povo de Israel de cair em idolatria. A resposta de Miguel, "O Senhor te repreenda", é um lembrete poderoso de que Deus está sempre no controle. Não importa o quão intensa seja a batalha, sua autoridade é suprema. Essa declaração também destaca um princípio fundamental sobre guerra espiritual. A verdadeira força não está em nós, mas em Deus.
Miguel, um ser celestial com um poder inimaginável, não usou sua força para enfrentar Satanás. Em vez disso, ele confiou na autoridade de Deus. Essa lição é crucial para nós. Em nossas próprias batalhas espirituais, muitas vezes tentamos lutar com nossas próprias forças. Esquecemos que a vitória vem de Deus, não de nossa capacidade. Esse princípio é ilustrado de maneira ainda mais clara na vida de Jesus. Durante sua tentação no deserto, Satanás tentou usar a própria palavra de Deus para enganá-lo. No entanto, Jesus respondeu a cada tentação com um simples "está escrito". Ele não usou argumentos elaborados ou demonstrações de poder. Ele simplesmente declarou a verdade de Deus. Esse exemplo nos mostra que a palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra as mentiras do inimigo. Pense nas lutas que você enfrenta atualmente. Talvez você esteja lidando com dúvidas, medo ou até mesmo um sentimento de inadequação. Em momentos como esses, a palavra de Deus pode ser sua maior fonte de força. Declarações como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Salmo 23, 1. Ou "Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo". 1 João 4, 4. Tem o poder de transformar sua perspectiva e lhe dar coragem para enfrentar qualquer desafio. Outra lição importante que podemos tirar do confronto entre Miguel e Satanás é a importância da humildade. Miguel, apesar de sua posição como um dos principais anjos, não tentou enfrentar Satanás com sua própria autoridade. Ele reconheceu que somente Deus tem o poder de derrotar o inimigo. Essa humildade é um exemplo poderoso para nós. Muitas vezes, achamos que podemos lidar com nossos problemas sozinhos. Nos orgulhamos de nossa força e habilidades. Mas a verdade é que a humildade é uma das armas mais poderosas que temos na guerra espiritual. A humildade nos mantém dependentes de Deus. E essa dependência é o que nos dá força verdadeira. Como Tiago 4,6 nos lembra, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, abrimos espaço para que seu poder trabalhe em nós e através de nós. Esse princípio se aplica a todos os aspectos de nossa vida. Considere suas próprias lutas. Você está tentando enfrentá-las sozinho, confiando em sua própria força? Ou você está humildemente entregando suas batalhas a Deus, permitindo que Ele lute por você? Essa é uma pergunta que todos precisamos fazer a nós mesmos. Às vezes, a maior barreira para nossa vitória espiritual é o nosso próprio orgulho. Além disso, o confronto entre Miguel e Satanás nos ensina sobre a importância da oração. Embora a passagem de Judas 1,9 não mencione diretamente a oração, é evidente que a declaração de Miguel, "O Senhor te repreenda", está profundamente enraizada em sua conexão com Deus. A oração é uma das maneiras mais poderosas de nos alinharmos com a autoridade de Deus. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência dele e convidando-o a intervir em nossas vidas. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir ajuda, é um ato de confiança e submissão. É através da oração que nos conectamos com o poder de Deus e encontramos a força para enfrentar qualquer desafio. Pense em como você pode incorporar mais oração em sua vida diária. Pode ser algo tão simples quanto começar o dia com uma breve oração de gratidão ou reservar alguns minutos para meditar sobre a palavra de Deus. Voltando ao evento em Judas 1:9, é importante destacar que essa batalha espiritual não era apenas sobre o corpo de Moisés. Ela era um reflexo de uma luta muito maior entre o bem e o mal, uma luta que continua até hoje. Cada um de nós está envolvido nessa batalha, quer percebamos ou não. E assim como Miguel confiou na autoridade de Deus, somos chamados a fazer o mesmo.
À medida que continuamos explorando essa história, vamos descobrir como as lições aprendidas nesse confronto podem ser aplicadas em nossas vidas diárias. Desde a maneira como lidamos com a tentação, até como enfrentamos os desafios mais difíceis, há muito a aprender com a humildade, a confiança e a dependência de Miguel em Deus. A batalha pelo corpo de Moisés entre Miguel e Satanás, descrita em Judas 1:9, não é apenas um evento singular na narrativa bíblica. É uma janela para compreender os princípios espirituais que moldam nossas vidas até hoje. À medida que mergulhamos ainda mais fundo, começamos a perceber que essa batalha não se trata apenas de um confronto de poder, mas de uma demonstração das estratégias espirituais que todos podemos adotar em nossas lutas diárias. Satanás, desde o Éden, tem usado táticas sutis para desviar o foco das pessoas da verdadeira adoração a Deus. No caso do corpo de Moisés, ele viu uma oportunidade para enganar os israelitas e distorcer sua fé. Moisés era um líder incomparável, e sua vida foi marcada por milagres e uma conexão íntima com Deus. O risco de o corpo de Moisés se tornar um objeto de idolatria era real. Satanás poderia ter usado isso para criar uma divisão espiritual, levando o povo a adorar a criação em vez do Criador. Esse padrão de tentar distorcer o que é sagrado não é exclusivo do corpo de Moisés. Satanás frequentemente usa algo bom, uma bênção, um relacionamento ou até mesmo nosso propósito, para nos afastar de Deus. É por isso que precisamos estar atentos às maneiras sutis como o inimigo opera em nossas vidas. Ele pode usar nossas próprias bênçãos para plantar orgulho, inveja ou distração. Por exemplo, uma carreira bem-sucedida pode se transformar em uma obsessão, eclipsando nosso tempo com Deus. Um relacionamento saudável pode se tornar uma fonte de insegurança ou possessividade, se não for colocado sob a autoridade de Deus. No entanto, assim como Deus enviou Miguel para proteger o corpo de Moisés e o coração do povo de Israel, Ele também nos equipa para enfrentar essas batalhas. A resposta de Miguel, "O Senhor te repreenda", nos ensina que não precisamos confiar em nossa própria força para vencer o inimigo. A autoridade de Deus é suficiente. Quando invocamos o nome de Deus, estamos chamando o poder do céu para atuar em nossas vidas. Não se trata de nossa capacidade ou merecimento, mas da soberania de Deus. Esse princípio se torna ainda mais evidente quando olhamos para as Escrituras que enfatizam o poder da palavra de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo descreve a palavra de Deus como a espada do Espírito. Essa metáfora nos lembra que estamos equipados com uma arma espiritual poderosa. Quando falamos a palavra de Deus com fé, estamos declarando verdades que têm o poder de dissipar as mentiras do inimigo. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir às tentações de Satanás no deserto, podemos usar a palavra de Deus como nossa defesa e ataque em batalhas espirituais. Mas como isso se aplica de forma prática? Primeiro, precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Conhecer as Escrituras é essencial para reconhecer as mentiras do inimigo. Quando somos confrontados com pensamentos de medo, dúvida ou condenação, podemos responder com promessas bíblicas que reafirmam nossa identidade em Cristo. Por exemplo, quando nos sentimos incapazes, podemos lembrar Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrentamos ansiedade, podemos declarar Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Além disso, a oração desempenha um papel fundamental na guerra espiritual. A declaração de Miguel, "O Senhor te repreenda", é, em essência, uma oração de confiança em Deus. Ela nos ensina que,
Em vez de tentar resolver tudo sozinhos, devemos entregar nossas batalhas ao Senhor. Em 2 Crônicas 20:15, Deus diz: Não tenham medo, nem desanimem por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Esse lembrete é crucial para a nossa caminhada espiritual. Quando oramos, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que Deus é soberano e que Ele já venceu a guerra. Um aspecto muitas vezes negligenciado da guerra espiritual é a importância da comunidade. Assim como Miguel foi enviado para proteger o corpo de Moisés, Deus nos dá uns aos outros para encorajamento e apoio em nossas lutas. Em momentos de fraqueza, é essencial ter pessoas de fé ao nosso lado para orar conosco, nos lembrar das promessas de Deus e nos ajudar a permanecer firmes. Hebreus 10, 24-25 nos exorta: Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. A batalha pelo corpo de Moisés também nos lembra que Satanás não tem poder absoluto. Ele só pode agir dentro dos limites permitidos por Deus. Isso é algo que muitas vezes esquecemos em momentos de desespero. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil acreditar que o inimigo tem o controle, mas a verdade é que Deus é soberano e até mesmo as ações de Satanás estão sujeitas à sua autoridade. Essa verdade deve nos dar confiança para enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Deus está no controle. Além disso, a humildade de Miguel é um exemplo poderoso para nós. Ele não tentou confrontar Satanás com suas próprias palavras ou força, mas confiou na autoridade de Deus. Isso contrasta fortemente com o orgulho de Satanás, que o levou à queda. Em Tiago 4, 7 e 8, somos instruídos: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. A sujeição a Deus é um ato de humildade que nos coloca em alinhamento com sua autoridade e nos protege das estratégias do inimigo. Outro aspecto crucial que podemos aprender desse evento é a importância de confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. O povo de Israel não sabia que havia uma batalha espiritual acontecendo pelo corpo de Moisés, mas Deus estava trabalhando nos bastidores para protegê-los. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus muitas vezes está agindo de maneiras que não podemos ver ou compreender. Quando enfrentamos dificuldades, podemos ter certeza de que Ele está no controle e que seus planos são sempre para o nosso bem. Por fim, o confronto entre Miguel e Satanás nos aponta para a vitória final em Cristo. Jesus, através de sua morte e ressurreição, derrotou o poder do pecado e da morte. Ele desarmou os principados e potestades, triunfando sobre eles. Colossenses 2,15. Essa vitória nos garante que, embora enfrentemos batalhas, a guerra já foi vencida. Podemos viver com confiança e esperança, sabendo que nosso destino está seguro em Cristo. Agora que compreendemos o significado da batalha entre Miguel e Satanás, precisamos explorar como as lições desse evento se conectam diretamente à nossa vida espiritual diária. A história não é apenas um relato de algo que aconteceu no passado, é um mapa que revela como podemos vencer as lutas que enfrentamos no presente. Do princípio da autoridade espiritual até a importância da humildade e da oração, cada detalhe desse confronto reflete princípios aplicáveis às nossas batalhas. Um dos aspectos mais poderosos dessa história é o reconhecimento da autoridade divina. Miguel, embora fosse um dos anjos mais poderosos do céu, não confiou em sua própria força ou habilidade. Ele declarou: "O Senhor te repreenda." Essa frase simples encapsula a essência do que significa confiar na autoridade de Deus. Em nossas próprias batalhas espirituais,
Muitas vezes tentamos enfrentar o inimigo por conta própria, esquecendo que nossa verdadeira força vem de Deus. Quando dependemos de nós mesmos, nos tornamos vulneráveis. Mas quando nos rendemos à autoridade de Deus, acessamos um poder que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Essa autoridade divina não é algo reservado apenas para Miguel ou outros seres celestiais. Como seguidores de Cristo, também temos acesso a ela. Em Lucas 10:19, Jesus disse: "Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano." Essa promessa é um lembrete de que, através de nossa fé em Cristo, temos autoridade para resistir ao inimigo e vencer. Entretanto, essa autoridade não deve ser usada de forma imprudente ou arrogante. Miguel nos ensina que a humildade é essencial. Ele não confrontou Satanás com orgulho ou vanglória, mas com uma confiança serena na autoridade de Deus. Da mesma forma, somos chamados a reconhecer que nosso poder não vem de nós mesmos, mas de Deus. A humildade é uma proteção contra o orgulho, que é uma das armadilhas mais perigosas que o inimigo pode usar contra nós. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, nos posicionamos para receber sua força e orientação. Além disso, a história de Miguel e Satanás destaca a importância da oração como uma arma espiritual. A declaração, "O Senhor te repreenda", pode ser vista como uma forma de oração, uma expressão de confiança na intervenção de Deus. A oração não é apenas uma prática religiosa, é uma conexão direta com o poder de Deus. Quando oramos, estamos reconhecendo que não podemos lutar sozinhos e convidando Deus a intervir em nossas vidas. A oração também é uma ferramenta poderosa para renovar nossa mente e fortalecer nossa fé. Em Filipenses 4:6 e 7, somos encorajados. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa promessa nos lembra que a oração não apenas nos ajuda a superar nossos desafios, mas também nos dá paz em meio às tempestades. Outro aspecto que não podemos ignorar é a estratégia de Satanás. Sua tentativa de reivindicar o corpo de Moisés foi uma demonstração de sua habilidade em distorcer o que é bom para seus próprios propósitos. Ele queria usar o corpo de Moisés para levar o povo de Israel à idolatria. Da mesma forma, ele tenta usar as bênçãos em nossas vidas para nos afastar de Deus. Isso pode acontecer de maneiras sutis, como transformar nosso trabalho, relacionamentos ou realizações em ídolos. Quando começamos a valorizar essas coisas mais do que nosso relacionamento com Deus, nos tornamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. Para resistir a essas estratégias, precisamos estar constantemente vigilantes. 1 Pedro 5:8 nos adverte: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Estar vigilante significa examinar regularmente nossas vidas e perguntar: estou colocando algo acima de Deus? Estou permitindo que algo bom se torne um ídolo? Essa introspecção é essencial para manter nosso foco em Deus e evitar as armadilhas do inimigo. Além disso, precisamos lembrar que Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. No caso de Moisés, Deus tomou medidas para proteger seu corpo e o povo de Israel. Isso nos lembra que Deus está sempre no controle, mesmo nas situações que parecem caóticas. Ele vê o quadro completo e sabe o que é melhor para nós. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos. Outro aspecto crucial dessa história é a importância de usar a palavra de Deus como uma arma espiritual.
Efésios 6,17 descreve a palavra de Deus como a espada do Espírito, uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir às tentações no deserto, podemos usar a palavra de Deus para combater os ataques espirituais em nossas vidas. Isso exige que estejamos enraizados nas Escrituras, meditando nelas regularmente e permitindo que elas moldem nossos pensamentos e ações. Por exemplo, quando enfrentamos pensamentos de medo, podemos declarar 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando lidamos com sentimentos de inadequação, podemos lembrar Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Essas declarações não são apenas palavras, elas são verdades espirituais que têm o poder de transformar nossa perspectiva e fortalecer nossa fé. Além disso, a história de Miguel e Satanás nos ensina sobre o valor da perseverança. Mesmo diante de um inimigo poderoso, Miguel permaneceu firme, confiando na autoridade de Deus. Em nossas próprias vidas, somos chamados a fazer o mesmo. As batalhas espirituais podem ser desafiadoras e exaustivas, mas a perseverança é essencial para alcançar a vitória. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Por fim, a batalha pelo corpo de Moisés nos aponta para a vitória final em Cristo. Enquanto o confronto entre Miguel e Satanás foi significativo, ele é apenas um vislumbre da batalha maior que Jesus venceu na cruz. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte, garantindo nossa vitória eterna. Colossenses 2,15 declara: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória nos dá confiança para enfrentar qualquer batalha, sabendo que a guerra já foi vencida. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que não estamos lutando sozinhos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós. Romanos 8,37 nos assegura: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Concluindo nossa exploração sobre o confronto entre Miguel e Satanás, é essencial compreender como essa batalha transcende seu contexto histórico e se torna um modelo para nossas vidas espirituais. Cada elemento dessa história carrega lições preciosas que podemos aplicar diretamente em nosso dia a dia. Mais do que um evento isolado, ele nos lembra da constante batalha entre o bem e o mal, e do poder que temos em Cristo para resistir ao inimigo. Um dos aspectos mais impactantes dessa narrativa é a estratégia de Miguel. Ao invés de usar força ou argumentos, ele simplesmente confiou na autoridade de Deus. O Senhor te repreenda é uma frase que carrega um peso tremendo, pois coloca Deus no centro da batalha. Esse detalhe é crucial. Muitas vezes enfrentamos lutas espirituais tentando depender exclusivamente de nossa força ou sabedoria. No entanto, essa abordagem frequentemente leva ao cansaço e à derrota. Quando confiamos em Deus, reconhecendo que Ele é quem tem o poder, encontramos a verdadeira fonte de força. Essa confiança em Deus também é uma demonstração de humildade. Miguel, um dos seres mais poderosos do céu, não tentou se igualar a Satanás em autoridade. Ele sabia que sua força vinha de Deus e não de si mesmo. Esse é um princípio que precisamos levar para nossas vidas. Quando agimos com humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus, abrimos espaço para que Ele trabalhe através de nós. Isso não significa passividade, mas uma confiança ativa que nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem. A humildade de Miguel contrasta fortemente com o orgulho de Satanás. Desde sua queda, Satanás tem se apoiado em orgulho e engano para tentar subverter o plano de Deus.
Em nosso próprio contexto, ele usa essas mesmas táticas para nos afastar de Deus. Ele sussurra mentiras que alimentam nosso orgulho ou nossas inseguranças, tentando nos convencer de que não precisamos de Deus ou que somos indignos de sua ajuda. Essas mentiras só podem ser combatidas com a verdade, e essa verdade está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como vimos, é a arma mais poderosa que temos contra o inimigo. Não é à toa que Efésios 6,17 a descreve como a espada do Espírito. Assim como Jesus resistiu às tentações no deserto, citando as Escrituras, somos chamados a fazer o mesmo. A Palavra de Deus não apenas nos protege, mas também nos capacita a avançar contra as mentiras do inimigo. Cada promessa bíblica que declaramos em fé é uma declaração de guerra contra as forças das trevas. Outro ponto crucial dessa história é a visão de que nossas batalhas espirituais são, na verdade, parte de um conflito muito maior. O confronto entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés reflete a luta contínua entre o reino de Deus e as forças do mal. Cada vez que resistimos à tentação, escolhemos o bem sobre o mal, ou confiamos em Deus em meio às dificuldades, estamos participando dessa batalha cósmica. Isso pode parecer assustador, mas também é incrivelmente empoderador. Saber que estamos do lado vencedor, graças à vitória de Jesus na cruz, nos dá coragem para perseverar. Essa batalha também nos ensina sobre a importância de proteger o que é sagrado. Deus escondeu o corpo de Moisés para evitar que ele se tornasse um ídolo para o povo de Israel. Essa ação nos lembra que devemos guardar o que é santo em nossas vidas. Nosso relacionamento com Deus, nosso tempo de oração e nossa comunhão com outros crentes são aspectos sagrados que precisamos proteger. Satanás fará de tudo para nos distrair ou distorcer essas áreas, mas, assim como Miguel, podemos confiar em Deus para nos ajudar a proteger o que é mais importante. A história do corpo de Moisés também destaca a fidelidade de Deus. Ele não apenas protegeu o corpo de Moisés, mas também garantiu que seu povo não fosse levado à idolatria. Essa fidelidade é uma constante em toda a Bíblia e em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos lutas ou momentos de incerteza, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por fim, essa narrativa aponta para a vitória final em Cristo. Enquanto o confronto entre Miguel e Satanás foi significativo, ele é apenas um vislumbre da batalha maior que Jesus venceu. A cruz foi o campo de batalha onde Jesus enfrentou o pecado, a morte e o próprio Satanás. Sua ressurreição foi a declaração definitiva de que o mal não tem a última palavra. Em Colossenses 2:15, lemos: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória de Cristo é a base da nossa esperança. Quando enfrentamos desafios, podemos lembrar que não estamos lutando sozinhos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós. Romanos 8:37 afirma: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa verdade nos dá a força para enfrentar qualquer batalha com confiança e coragem. Enquanto encerramos essa reflexão, somos chamados a aplicar essas lições em nossas vidas. Como você está enfrentando suas batalhas hoje? Você está tentando lutar sozinho ou está confiando na autoridade de Deus? Você está protegendo o que é sagrado em sua vida ou permitindo que distrações o afastem de Deus? Essas são perguntas importantes que todos precisamos considerar. A história de Miguel e Satanás nos lembra que, embora as batalhas espirituais sejam reais, não precisamos ter medo. Deus está do nosso lado e Ele já garantiu a vitória.
Assim como Miguel confiou em Deus para lidar com Satanás, somos chamados a fazer o mesmo em nossas lutas. A chave está em reconhecer que a batalha não é nossa, mas de Deus.